programa Um Contra Um. Muito feliz nessa nova temporada do programa Um Contra Um e agora com uma novidade. Estamos também, claro, na Rádio Mirador, uma parceria muito bacana entre a Vale Play e a Rádio Mirador. Se você está conferindo esse programa no rádio, estamos no ar ao meio-dia, mas você tem a oportunidade também de conferir o programa em imagens a partir das 8 horas da noite no YouTube da Vale Play. O meu convidado para esse programa de estreia dessa nova temporada é o atual presidente da Câmara de Vereadores. Ele é, inclusive, ex-atleta de futsal. Na época da eleição, muito conhecido como Duda da Arena. E hoje a maioria da população já o chama de Duda Freitas. Ele que é vereador pelo PP, o Progressistas. Duda, seja bem-vindo ao programa Um Contra Um. Prazer tê-lo aqui. Obrigado, Victor. Obrigado pelo convite, né? É uma honra, estar fazendo parte desse retorno, né? O primeiro programa do retorno do Um Contra Um, né? Um programa que já tem credibilidade aqui na nossa cidade, já é muito conhecido aqui na nossa cidade, né? Então a gente está muito feliz e realmente é uma honra estar fazendo parte desse. E para quem não conhece ainda o programa Um Contra Um, o nosso papo aqui envolve temas relevantes, em especial a política. Isso mesmo, vamos tratar de política nacional, política estadual e, obviamente, da política regional também. Duda, para a gente começar conversando um pouco nesse espectro político, eu gostaria de entender um pouco a tua visão ideológica da política. Se fala muito hoje em direita e esquerda, né? Você tem um lado nessa questão? Então, eu sou um cara de direita, né? Eu entendo que a ideologia de direita é a que nos mostra que é a que mais funciona, né? Porém, né, eu vou na direita, até chegar no limite do extremo, né? Eu acho que o extremo ele é ruim para tudo, né? A gente costuma usar como exemplo aí as torcidas organizadas de futebol, né? Eles são um extremo de torcidas e muitas vezes eles acabam passando dos limites, né, e fazendo algumas coisas impensáveis, né, incabíveis, etc. Então, sou sim de direita, né, entendo que a ideologia de esquerda já está comprovada em vários países aí que ela não funciona, né, o que eles colocam na teoria não funciona na prática, né, isso já está mais que comprovado, por isso que sou de direita, sempre fui, minha ideologia sempre foi de direita, mas até o extremo. Ô Duda, você falou aí em ser considerado de direita, mas nós temos um presidente da República que é de esquerda, que é o presidente Lula, reeleito, né? Já teve a oportunidade de presidir o Brasil e retornou agora. Como é que você enxerga esse início de novo mandato dele? Você tem algo que você consegue identificar de acerto ou algo que você já identifica como um erro que você faria diferente, por exemplo? A gente não consegue identificar muitos erros e acertos, até porque ele não teve um projeto na sua campanha, né? Quando a gente via principalmente os debates, a gente via que ele fugia de muitas perguntas e a gente via que realmente ele não tinha um projeto para o Brasil, né? Ele tinha um projeto de poder, de voltar ao poder, né? Inclusive nas declarações que ele deu aí na última semana, inclusive projeto de vingança contra algumas pessoas do Brasil. Então isso aí é muito ruim, né? Um presidente da República se postar dessa maneira. A gente repudia, né, principalmente a forma que ele agiu com essa última situação que aconteceu com o Sérgio Moro, né? Eu acho que as declarações deles foram lamentáveis realmente nessa situação também, né? Então vejo um início de governo negativo, né, do presidente Lula e não achava que ia ter nada diferente disso, realmente por tudo que a gente via na campanha e por ver tudo que já aconteceu nos antigos governos aí do PT e inclusive do Lula, né? Então nada fora do comum, né? A gente só vê o que realmente as pessoas falavam e comentavam durante a campanha, que realmente não era a solução para o Brasil, né, reeleger o Lula novamente. Então a gente realmente está vendo que o Brasil vai de mal a pior nesse início, né? E a tendência é isso cada vez piorar mais, porque a gente não vê uma situação lá na frente, não vê planejamento lá na frente para que eles consigam reverter essa situação inicial. O Duda, você é um ex-atleta de futsal, aliás, é um dos jogadores mais representativos do estado de Santa Catarina, obviamente é conhecido a nível nacional quando se fala desse esporte,
o futsal. E como é que foi essa mudança de vida? Porque você é um ex-atleta, sai de uma carreira que, em tese, não tem absolutamente nada a ver com a política, se coloca à disposição para ser vereador, é eleito e se torna agora um político. Como é que foi essa mudança de vida para você? Então, quando essa vontade surgiu de ser político? Eu parei de jogar no final de 2015, eu já tinha aberto meu empreendimento no ano de 2015 aqui em Rio do Sul e já estava me preparando para pendurar o tênis, né, para parar de jogar. E parei de jogar em 2016, voltei aqui para Rio do Sul, montei meu empreendimento aqui, toquei meus negócios, né, com escolinha de futebol, etc. E a gente continua envolvido, né, no esporte amador aqui na nossa região e nesse convívio do esporte, porque o meu empreendimento aqui é do ramo do esporte. Então a gente vê que esse grupo de amigos que a gente vem traz desde lá da infância aqui em Rio do Sul, que é essa galera do esporte, eles, quando eu vim para Rio do Sul, eles começaram a se aproximar de mim novamente, porque a gente está no meio, né? E lá dentro do meu empreendimento começou a surgir essa ideia de que o esporte precisava de alguém militando pelo esporte, precisava alguém brigar pela bandeira do esporte. E eu comecei a achar a ideia interessante. No início não coloquei meu nome à disposição, queria estar junto só nesse grupo para a gente lançar alguém. E no final a gente acabou entendendo que meu nome seria o melhor, né? Então acabei encarando, né, essa jornada. Achei que seria interessante e importante realmente a gente ter alguém. Hoje eu vejo que isso é realmente muito importante, a gente ter alguém brigando pelas nossas bandeiras. Por essa bandeira do esporte, bandeira, né? E como você falou, aí começou essa transformação, a gente começou a se preparar, né? Começamos a analisar alguns partidos aqui de Rio do Sul, e aí foi quando eu lancei que realmente seria vontade, então, desse meu grupo, de a gente teria essa vontade de a gente estar entrando. Recebi o convite do meu amigo Dionísio Massaneiro e do Chico Guetti para participar das primeiras reuniões com o PP, né? Para entender como é que o PP funcionava, para ver as ideologias, os projetos que eles tinham para Rio do Sul. E acabei me agradando, né, daquilo ali, e não me arrependo, graças a Deus, de ter entrado no PP, porque hoje eu sou um cara livre, né, dentro da Câmara de Vereadores para fazer as coisas como eu acho melhor. Eu não tomo pressão do meu partido de forma alguma, nunca tomei, né? Isso foi uma das coisas que a gente acordou quando eu fui lá me definir de entrar no partido. Ou seja, as tuas decisões são 100% tuas. São 100% minhas, eles não se envolvem em nada, né? E inclusive algumas vezes quando eu peço a opinião deles para algumas situações, eles acabam falando: não, toma a tua decisão que a gente está contigo. Então isso é muito importante, que a gente pode estar tomando as nossas decisões, as nossas formas, e a gente é cobrado, né? Então a pessoa que me cobra, eu posso dar a resposta para ela porque eu sei o que eu estou falando, eu sei o argumento que eu tive para fazer aquele tipo de votação, ou para criar aquele projeto de lei, ou para aprovar ou desaprovar aquele projeto de lei que vem do executivo. Então isso é muito bacana e a gente está tendo esse retorno, está tendo essa resposta da sociedade, que eles nos dão parabéns porque a gente consegue fazer esse trabalho. A gente vai falar um pouco sobre as tuas decisões na Câmara de Vereadores no próximo bloco. Rápido intervalinho comercial do programa 1 contra 1, a gente volta já já. Programa 1 contra 1 de volta, hoje recebendo nessa reestreia do programa 1 contra 1, aqui na Rádio Mirador a estreia, né? Novidade aqui na grade de programação da rádio, o presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Duda Freitas, do PP. Duda, você falava no bloco anterior que você tem autonomia total do seu partido para tomar as decisões na Câmara de Vereadores. Muita gente o considera situação do prefeito, o considera como um aliado do prefeito José Tomé. E aí eu gostaria de te perguntar, o que você considera ter sido, desde que você está lá na Câmara, o grande acerto do prefeito, e também gostaria que você citasse algo que você entende que foi um erro, ou que você faria diferente do prefeito, ou que você discorda dele. Certo. Eu vou colocar então o projeto que eu considero, e acho que a maioria dos vereadores considera que foi o mais polêmico nessa legislatura, né, que foi o do aumento dos professores no final de 2021, né, a gente está em 2026. No final de 2021 subiu o projeto que desvinculava, na verdade, o plano de carreira e o aumento salarial dos professores da federal para uma municipal, né? Os professores aqui de Rio do Sul, eles já têm, não é um mau salário, a gente sabe disso, e também a gente sabe que eles merecem o reconhecimento, porque a gente entende, eu sou professor inclusive, né? E a gente sabe todo o trabalho que eles fazem e como eles são importantes, né, para o futuro, para o desenvolvimento da nossa cidade, das nossas crianças. Isso é sem sombra de dúvidas. Minha mãe foi professora há 44 anos, tive vários professores me apoiando na minha campanha, só que eu votei a favor, né, disso, e deu uma grande polêmica, né, na época,
Só que realmente foi um acerto do executivo do Tomé ter feito isso, porque a gente vê que hoje os outros municípios sofrem com isso porque o aumento foi muito alto. Né? Aquele ano ia ser 14% e para o próximo ia para 21%, ia aumentar demais, né? E daí não tem de onde tirar. A gente tem que entender isso, aí começa a tirar de outro lugar e a gente acaba não ajudando, né? Porque tem que tirar, não tem dinheiro aqui, a gente tem que tirar de outro lugar, o público é isso. Né? Então, eu acho que foi um grande acerto, foi muito polêmico, eu sofri muito com esse projeto, eu me recordo da época. Eu fui um dos que mais sofri por também ser professor, ser da área, minha mãe ser professora, então muitos amigos lá no dia da votação, inclusive, me cobrando. Mas a gente, com calma, com o tempo, a gente foi explicando, alguns foram entendendo nossos argumentos, né, que aquilo não era possível no momento. Né? Esse foi um projeto que eu achei que foi um acerto. Alguns projetos que eu acho que são um erro do Tomé, que eu posso te falar, é o seguinte. Não vamos botar projetos, mas o que eu acho que o executivo acaba errando nesses últimos anos é quando eles inauguram obras inacabadas, né? Inauguram a obra para mostrar para o povo que foi feita alguma coisa, né? Isso é exemplo da ponte de acesso oeste lá, que ela não está tendo o seu devido... ela foi feita para um propósito e isso não está acontecendo, né? Porque o acesso até a BR não está pronto. Então os caminhões não conseguem passar lá, né? Então por enquanto a gente não consegue. A ponte que liga ali a Bela Aliança, com a parte do Navegantes ali. Isso, próximo ao Rainha ali. Isso, né? É um exemplo, a própria estrada Blumenau, ela não foi mal acabada, ela foi acabada com pressa para ser inaugurada e a gente já vê problemas, né? Ela tem 1 ano e meio aí que foi inaugurada, tem vários problemas, a gente pode citar aqui todos os problemas, inclusive esgoto correndo céu aberto por cima, passando por cima da calçada. Né? Aquele retorno que fizeram ali, que foi uma verdadeira gambiarra, né? Para agradar alguns moradores, que a gente entende que para o desenvolvimento da cidade a gente às vezes tem que acabar fazendo algumas coisas que desagradam, né? O cidadão. A gente sabe que o cidadão às vezes ele só olha para o próprio umbigo, né? Então você, como gestor público, às vezes você tem que ter tomadas de decisões pensando no macro, né? Não pode ficar pensando naquele ou naquele outro, a gente tem que pensar sempre no macro. Então são esses pontos que eu acho que o governo Tomé ele peca um pouco nesses últimos anos, né? Eles acabam atropelando um pouco as coisas para dar o retorno, para mostrar para a população que está sendo feito, mas não acaba 100%, não conclui 100% esses projetos para depois inaugurar. Duda, de 0 a 10, a nota que você daria para essa segunda gestão, né, o segundo mandato do atual prefeito José Tomé? 7. Nota 7, está na média então? Tá na média, eu acho que sim, eu acredito que nesse momento, né, a gente entende que os grandes projetos estão acontecendo aqui na cidade, né, a própria arena, alguns outros macro projetos, a ponte agora nova de acesso oeste também está saindo, né, só que a gente cobra e a gente entende, vê caminhando nas ruas que os bairros realmente estão em estado de calamidade, né, todos os bairros de Rio Sul precisam urgentemente de manutenção. E a gente tem que a Secretaria de Obras hoje tem uma bola de neve que não consegue dar conta, né? Eu teve esse dado segunda-feira para a tribuna, inclusive, só da Câmara de Vereadores hoje, nesse ano, são 388 indicações de melhorias e 90% são para a Secretaria de Obras. Então bota aí que você tem 350 pedidos só da Câmara de Vereadores de manutenção para os bairros de Rio Sul só nesse ano. Então é claro que eles não conseguem dar conta, né? Outro dado que a gente trouxe segunda-feira é que a Casan abre por média 5 buracos por dia em Rio do Sul, e a prefeitura só consegue fechar 1. Né? A prefeitura só tem 2 calceteiros hoje, então a prefeitura está com falta de efetivo também na Secretaria de Obras. A gente não pode botar a culpa só na Secretaria de Obras, a gente nunca fez isso. A gente entende que também é uma situação de gestão geral, não é só a Secretaria de Obras que é responsável por isso, não, com certeza não. Né? Agora, me parece que o Tomé caiu na realidade que os bairros realmente estão pedindo urgência, estão necessitando de urgência nessas partes de manutenção. Né? Eu saí na quinta-feira passada, comecei aqui embaixo no bairro Laranjeiras, fui subindo pelo Gelo Schneider, subi o Boa Vista e acabei lá no Alto Santana. Você pode fazer isso hoje com o seu carro, convoca os moradores que quiserem fazer isso. Se você conseguir fazer esse trajeto e olhar passar por 3 ruas, que essas 3 ruas estão 100%, você não vai conseguir ver. Então, tem paralelepípedo em cima da calçada, tem buraco aberto, tem tubulação entupida, tem buraco no meio da rua. Então é a situação realmente que está ficando crítica e a gente sente isso na rua e agora me parece que o prefeito Tomé também entrou nesse entendimento. Então eles abriram licitação agora para terceirizar alguns serviços que a gente já vinha pedindo há algum tempo na Câmara de Vereadores, que é parte de roçada, de boca de lobo e tapa-buracos. Essas situações mais que são de emergenciais e que consegue fazer com equipes pequenas de reparo, né,
para que terceirize esse trabalho, porque a gente entende que a Secretaria de Obras realmente não está dando conta, não tem efetivo para isso e a bola de neve já está grande. Então eles comunicaram que em 2, 3 meses a tendência agora com essas licitações e essas contratações dessas terceirizadas a gente consiga regularizar essa situação aqui em Rio Sul que realmente está muito crítica. Duda, rapidamente para a gente encerrar esse segundo bloco, hoje em Rio do Sul, um vereador ele não pode, até que chega ao meu conhecimento, o vereador não pode ir, digamos assim, assumir uma secretaria e depois retomar o seu cargo de vereador. O prefeito José Tomé até tentou alterar isso. Gostaria de saber a tua opinião a respeito dessa... Na verdade, eles já ganharam na justiça, já foi alterado, já agora já pode novamente, né? Então o vereador que sai para trabalhar com a secretaria, depois ele pode voltar para ser vereador. E a sua opinião a respeito? A minha opinião é contrária, né? Eu sou contra, é uma bandeira inclusive que eu carreguei na minha campanha, deixo isso bem claro aqui. Você acha que o vereador não poderia deixar de ser vereador para ser secretário? Vereador, eu acho que ele tem que ser secretário. Daí o argumento que eles usam, mas às vezes é uma pessoa tão boa que podia estar numa secretaria, perfeito, aí não pode, mas então ele pode ir, ele não pode voltar depois para vereador. Fique lá. Ele teria que abrir mão de ser vereador. Abrir mão de vereador, fique lá como secretário. Se você é um bom secretário, a gente a gente não discute isso. Pode ser que tem vereadores ali que tem o talento, né, que tem a capacidade de estar à frente de uma secretaria, a gente não tem dúvida disso. Mas então que fique lá, né, fique lá e abre espaço para que entre um novo vereador. Rápido intervalo comercial aqui no programa 1 contra 1, a gente volta já. Chegamos ao último bloco do programa 1 contra 1 e nesse bloco nós teremos um quadro chamado Pinga Fogo, onde eu farei perguntas curtas e o entrevistado precisa responder apenas com sim ou não. Eu estou recebendo o presidente da Câmara de Vereadores, Duda Freitas, do PP. Duda, você chegou ao cargo de presidente da desistência, digamos assim, de Adilson Bonfante, que era o então presidente da Câmara. Ele responde a uma acusação de agressão leve contra uma mulher. Eu gostaria de saber o teu entendimento em relação a essa situação, que acabou, de certa forma, polemizando aqui na nossa cidade. Você conhece bem o vereador Adilson? O que você poderia dizer a respeito dessa situação? Então, Gui, eu acabei não me manifestando, né, na Câmara de Vereadores, nas minhas redes sociais, por entender que isso cabe à Justiça, né? Quem vai julgar é a Justiça, né? Os dois já estão lá em processo judicial, então, enquanto não sei o julgamento, eu não vou me manifestar em relação ao caso, né? Então, a gente respeita, o Bonfante pediu a renúncia, né? A gente aceitou e acabamos assumindo a presidência por conta disso, né? Então a gente espera agora, aguarda o julgamento dele para ele resolver as suas questões pessoais, né? Eu não sei o que aconteceu ou não, né? Eu não sou eu que vou julgar, como eu falei, né? Já deixo claro aqui que não me manifestei por respeitar também o companheiro, né? E por entender que é a justiça que vai falar se ele fez alguma coisa, se ele estava certo ou errado em cima disso, né? Quanto à violência da mulher, eu sou totalmente contrário, né? Nunca postei a mão em uma mulher e nunca vou fazer isso, né? Então a gente repudia toda forma de violência contra a mulher, não só física, mas como psicológica, que a gente sabe que acontece muito, né? Então sou totalmente contra isso, né? Mas no caso do Bonfante eu prefiro não me manifestar, porque a gente ainda não sabe quem está certo e quem está errado da situação. Duda, nós não podemos deixar de falar a respeito da eleição para prefeito que deve acontecer, irá acontecer no ano que vem em todo o país, e aqui em Rio do Sul ela já começou a repercutir. Por quê? Porque o prefeito Tomé obviamente não poderá ir mais à reeleição e começam a surgir diversos nomes de possíveis candidatos, inclusive alguns já se colocando à disposição. Eu posso citar aqui alguns exemplos. Nilson Crespi, do MDB, já disse que pretende ser candidato. O próprio Adilson Bonfante também manifestava a vontade de ser candidato. O GR da Console, que foi candidato a deputado, também pretende ser prefeito de Rio do Sul. Já esteve aqui na bancada do 1 contra 1 Manuel Arizoli Pereira, que também deixou claro naquela ocasião que pretende ser candidato. E sabemos que também o Marcão, o vereador Marcão, Marcos Anis, também tem esse desejo. Você me parece ser muito próximo ao Marcão. E aí eu lhe pergunto, Duda, você já optou por algum nome? Aonde que está o Duda nessa história?
e a possibilidade de repente até mesmo o Duda ser um candidato a prefeito. Essa possibilidade existe? Com quem você está? Sim. Então, Gui, essa é uma decisão, né, a minha resposta pessoal, né, ela é a seguinte, quem sabe, né, o Duda pode ser um nome, né, mas isso ainda não está decidido, é né, uma decisão que não vai ser só minha, né, vai ser uma decisão que eu vou ter que tomar primeiro, conversar com a minha família, depois com a minha base, né, que eu considero minha base eleitoral, meu grupo de amigos, né, e depois com o meu partido, né, e inclusive depois indo para a convenção para ver se meu nome é aprovado no partido ou não. Então essas conversas a gente ainda não teve, né, eu confesso que nos últimos dias isso começou, esse bochicho começou a aumentar, mas a gente entende que é por conta da presidência da Câmara, né, e a gente não se deixa levar por oba-oba, né, então a gente sabe que esses nomes que você falou são excelentes nomes, eu vejo para Rio do Sul, e se a gente não colocar o nome à disposição, se não for o Duda, o nome com certeza a gente vai estar junto com alguns desses nomes que você colocou, que eu acho que são excelentes nomes, mas ainda não tem nada definido, eu acho que até metade do ano aí as melancias devem começar a se assentar aí na carroça e a gente deve começar a tomar uma posição, porque também a gente não pode deixar passar muito, se a gente deseja depois lá na frente que seja um nome, a gente não pode deixar isso passar muito, então pode ser sim uma opção. Ou seja, não está descartada a possibilidade de o Duda Freitas ser candidato a prefeito. Exatamente, a gente pode ser que a gente coloque também o nome à disposição pelo nosso partido, pelo PP. E caso você não venha a ser um candidato, eu ainda nem citei a possibilidade do retorno do Jailson pelo PT, o próprio Milton Obos pelo PSD, ou talvez até mesmo o Almir, o popular Almir da Maquinária, e tantos outros nomes também, Giovanni Nascimento pelo PL, Jaime Pasqualini, sempre figura na eleição para prefeito. Existe algum nome que lhe agrada mais? E aí, Duda, eu nem estou falando de composição política, que envolve a questão partidária, mas a questão pessoal do Duda Freitas mesmo. Você conhece esses nomes que eu citei? Está próximo deles? Teria algum que você simpatizaria mais? O Duda mesmo, o Duda Cidadão? Sim, aí a minha proximidade maior com esses nomes que foram citados, seriam com o Marcão, e com o Manuel, o Maneca, conhecido Maneca da Celeste. Esses dois seriam, se eu pudesse escolher, se eu conseguir decidir isso, se eu puder optar por escolher lá na frente, esses dois nomes que eu tenho mais proximidade. Claro que desses nomes que a gente citou tem outros nomes muito bons, mas realmente eu tenho mais proximidade a esses dois nomes. Perfeito. Duda, antes de a gente ir rapidamente para o Pinga Fogo, eu não posso deixar de lhe perguntar a respeito do novo ginásio que está em obras aqui em Rio do Sul. Nós tivemos um sucesso absoluto do torneio de verão esse ano aqui na nossa cidade e ele aconteceu no Artemir Werner, obviamente. Dizem que quando o novo ginásio estiver pronto, o torneio de verão deve ir para lá. Algumas pessoas se manifestam contrárias a essa ideia por entender que a alma, o espírito do torneio de verão está lá no Artemir Werner. Qual que é a tua opinião a respeito disso? A minha opinião é o seguinte, que a tradição do torneio de verão, a gente sabe que é no Artemir Werner, parece que já tentaram a última vez levar lá, que teve antes desse novo grupo nosso assumir, tentaram levar para o SESI, parece que não deu certo, mas eu entendo que é o seguinte, a gente não pode simplesmente tirar o torneio de verão do ginásio Artemir Werner e levar o mesmo torneio de verão para um ginásio que é 3 vezes com maior capacidade, a gente tem que mudar o evento. Eu acho que aí fica um outro evento, a gente consegue sim fazer um torneio lá, mas diferente do que era o torneio de verão. A gente vai ter que pensar em um novo evento, algo maior, já que a gente vai ter um espaço maior, já que a gente vai ter algo novo, eu acho que a gente consegue sim fazer um torneio de verão lá, mas em novo formato. Com certeza a gente tem que mudar o formato, a gente já está inclusive pensando nisso, porque a gente entende que se vier um ginásio novo para Rio do Sul, a gente precisando de espaço de público, a gente não consegue mais manter um ginásio com mais de 30 anos. Então a gente deve sim levar para o ginásio novo quando ele ficar pronto, mas com um novo formato de torneio, com certeza. Ô Gui, eu posso só fazer um asterisco? Claro. Uma questão inicial que tu me colocou da oposição e situação do Tomé. Perfeito. Que eu não consegui responder toda a pergunta, talvez. A partir do momento que eu fui eleito, eu esqueci totalmente essa parte de situação e oposição. A gente trabalha para o Rio do Sul, o que é bom para Rio do Sul a gente aprova e o que a gente entende que não é bom para Rio do Sul a gente reprova. Então é basicamente isso. Se o povo acha que eu sou situação, é porque então os projetos que vêm de baixo são bons e a gente acaba aprovando.